Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana e estou aqui junto com o Ebrahim. A gente vai bater um papo com vocês nessa tarde. Vamos participar desse evento, construindo novas estruturas para novos caminhos. E a gente resolveu trazer um tema aqui que faz parte do nosso universo, do nosso dia a dia. Um tema que a gente gosta muito de conversar, né, Ebrahim? Para Exatamente. ampliar um pouco a percepção e ajudar na construção desses caminhos, né, internos e externos. Eu sou educadora e mediadora de conflitos e estou aqui para contribuir com essa construção. Perfeito, Ju. Exatamente. Nesse momento que a gente vive, né, como que a gente pode refletir olhando para esses desafios que cada vez mais são tão difíceis, né, de serem enfrentados, uma época de pandemia. Acho que esse evento vem bem a calhar para a gente refletir, pensar um pouco em como imaginar, né, um futuro próximo, um futuro mais adiante, onde a gente consiga poder fluir, né, usufruir desse dom que é a vida, né, nesse momento tão especial. Uhum, então, desafiador. Bom, nos foi dado o desafio de escolher um tema, né, Ibrahim? E a Sim, gente optou por conversar com vocês sobre diálogos internos e dilemas éticos. Quer contar um pouquinho? sim, sim. No dia a dia, nas situações mais banais, né, seja em família, seja no trabalho, seja na rua, onde quer que a gente esteja, sempre aparece, né, mais ou menos claro dilemas, né, situações onde a gente não consegue exatamente saber qual caminho, né, qual direção tomar. Esse tipo de desafio normalmente envolve uma questão ética, né, sobre o que é o melhor a fazer naquela situação, o qual o certo, qual o errado, qual que com menos consequências negativas, né, a gente pode dar um passo, né? E esses diálogos internos, a maneira como a gente percebe essa realidade, percebe o outro, é um espaço fantástico, né? Um espaço gigantesco para se conhecer e para conhecer como que nós somos afetados, né? Pelas situações, pelas circunstâncias onde estamos, né? Então a ideia é trabalhar um pouquinho com essa noção, né? De a maneira como nós né, pessoalmente, internamente, consegue construir narrativas, dialogar, né, sobre essas sensações, né, que nos inundam. Uhum. E é interessante, né? Porque a gente está vivendo um momento assim que, teoricamente, de isolamento social, teoricamente, né, na medida do possível, cada um dentro da sua casinha, e esses diálogos, eles crescem, né? E os dilemas, eles também crescem. Eu acho que é muito proporcional. A gente tem uma ilusão fora a pandemia, a gente tem uma ilusão de que os conflitos e esses dilemas éticos, eles só acontecem quando a gente está com as pessoas e que as pessoas provocam esses movimentos. Mas uma coisa que eu tenho percebido muito assim no discurso de quem está à minha volta, dos clientes, enfim, das pessoas com quem eu convivo, é que isso cresceu e está muito mais difícil de lidar com essas questões agora, justamente porque estamos sozinhos e isolados. Então é super interessante essa observação, né? A gente acha que o problema do mundo são as pessoas, porque afetam, né, interferem nos nossos caminhos, na nossa jornada, quando na verdade, à medida que a gente se isola, esses problemas crescem. Tem uma noção, né, de que cada pessoa é um universo, né, de que tudo que a gente acumulou como civilização, como cultura, né, nas mais variadas versões, acaba acontecendo dentro da mente de cada pessoa, né? Então, por mais que a gente esteja isolado, a gente traz conosco, né,
o que os nossos antepassados deixaram, seja nas paredes, nas construções, na parte mais material, mas também muito na parte simbólica, né, na parte das ideias. Então, por mais isolados que a gente esteja, por mais recluso, a gente não existe sem essa herança, né, sem aquilo que nos foi deixado e aquilo que nós estamos construindo e vamos deixar, né? Então, é um grande debate inicial, né, que acontece internamente e que às vezes aparece de maneira violenta, às vezes aparece de forma, né, como um aconchego, né, essa herança que a gente recebe, né, para expressar a espiritualidade é um bom exemplo disso, né? A gente Uhum. chegou aqui, isso já nos foi dado, né? A gente vai descobrindo isso. Então, por mais sozinho, né, seja na pandemia ou seja por uma escolha, a gente nunca está sozinho, né? A gente traz conosco tudo o que nos foi passado aí de geração em geração. Complexidade que compõe, né, a nossa dia a dia, a nossa rotina e quem somos, assim. Eu gosto muito, assim, dessa ideia de que o senhor da padaria também super faz parte e super colabora para a construção do meu dia. E à medida que eu corto esse relacionamento, seja lá por qual motivo for, isso tem um impacto na minha rotina e na minha vida em geral, assim. É, e as pessoas muitas vezes não se dão conta do tamanho disso, né? Porque a gente tem conflitos e dependendo do nosso estado emocional ou da quantidade de necessidades que a gente tem atendidas ou não, a gente escolhe por excluir aquela pessoa do nosso caminho. Só que essa pessoa ela nunca pode ser excluída, assim como esses elementos que você trouxe, elementos culturais, elementos que a gente traz como herança, também não podem ser excluídos, né? Porque ajudam a compor quem somos. Por isso que faz tanta falta essa vivência e essa experiência com o mundo. O online dá conta, né? Só que não é o suficiente. Sim, sim. O online, assim como essas relações, né, com o porteiro, com o senhorzinho da padaria, com a pessoa que a gente passa, né, esbarra, né, vai compondo o nosso dia, né, vai nos dando significado. No online, as relações são muito mais fluidas, né, e, e essa relação que a gente tem presencialmente, ela acaba sendo mais confortável, porque a gente vai se habituando, né, com as pessoas que compõem esse cenário, né, que compõem esse palco que é a nossa rotina, o nosso dia a dia. No online, a gente tem como replicar, né, essa mesma experiência, mantendo os mesmos contatos, mas as mídias sociais, elas abrem um portal para a gente entrar em contato com aquilo que não necessariamente compartilha dos mesmos valores, da mesma visão de Uhum. mundo. E aí, os conflitos nesses espaços onde eu, né, o nós, que são as pessoas que eu conheço, e os outros, e eles, né, aqueles que pensam diferente, que acham, né, que o certo é de um jeito, que eu acho que é errado, isso tudo acaba criando um espaço de muito desconforto, né? Então, o online também é uma porta que tende à polarização, né? E isso muitas vezes Uhum. acabam poluindo, né, num primeiro momento, os nossos diálogos internos, né? A gente se sente muito desconfortável a ler uma notícia e depois ler os comentários, né? Nossa, Então, verdade. então, essa coisa do online é muito rico nesse sentido, né? O quanto que a gente pode se perceber, né? O quanto que a gente pode olhar para a gente e perceber, poxa, mas o mundo não é necessariamente da maneira como eu o concebo, né? Tem outras. Porque amplia, né, a nossa visão de mundo. Se a gente pensar naquela metáfora assim do zoom in e do zoom out, a gente está num recorte de mundo que é muito limitado e extremamente pequeno, se a gente for pensar, né? Quando a gente vai para
para o online, isso é muito, infinitamente grande e essas complexidades crescem, porque daí aquelas teias, né, que a gente estava falando, culturais e heranças, aquilo que une essas culturas e todas essas heranças, eu estou citando como coisas diferentes, porque eu acho que a herança vem ainda antes, né? Mas, enfim, essa complexidade aumenta. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como que é lidar com esses dilemas éticos dentro desse espectro tão grande que a gente não está acostumado a interagir? É novo, né? Para a humanidade, isso é muito novo. O que é isso? Eu acho que cada um tem uma experiência, né, ou um acúmulo de experiências de lidar com essas situações. A maneira mais automática, né, mais intuitiva é negar, né, o diálogo, né, Uhum, eventualmente entrar num debate, numa discussão, e eventualmente silenciar, né? Acho que a maneira mais fácil é silenciar, é o não diálogo, né? sim. Mas muitas vezes isso nos afeta, né? Uma situação que representa uma limitação, né, do lema, quer dizer, aquilo que nos orienta, os nossos valores, os nossos princípios, a maneira como a gente enxerga o mundo numa determinada circunstância, isso é limitado, né? O dilema é aquela ideia que bifurca, né? Aquilo que nos Uhum, orienta bifurca e as duas saídas, pelo menos em duas, né? Pode ser mais, as duas saídas são insatisfatórias, né? uhum, Então, não é uma situação agradável, né? Um dilema, ele não é de jeito nenhum algo agradável, né? Nessa pandemia, por exemplo, a gente teve muitos dilemas, né? Noticiados, muitas situações onde nós mesmos precisamos tomar decisões, né? As empresas, as organizações, demite ou não demite, né? Por quanto tempo uhum, você consegue manter um funcionário, manter um colaborador, né, numa situação onde os projetos, as ações, ou mesmo uma operação, né, de uma empresa, pegando o exemplo da padaria, né, a padaria fechou, né, quer dizer, como é que a gente consegue lidar com isso, né? Aquela pessoa que está trabalhando ali está mantendo uma família, tem responsabilidades, né, conta com aquela. Então esse é um dilema, né? Quer dizer, uhum, o certo, inicialmente no automático, num primeiro movimento, é não, vou continuar as minhas atividades normais, mas aí você tem a força da lei, né? A lei, o decreto, né? Aquilo que nos organiza, tenta nos organizar, também é um recurso para resolver dilemas morais, né? Então, o que que a lei diz? O que que a norma diz? Bem, o certo nesse momento, dadas as circunstâncias, é fechar, né? É suspender as uhum, atividades. Mas aí do outro lado você tem situações onde as consequências disso não são também boas, né? Estou cumprindo uhum, a lei, mas a consequência de cumprir a lei vai gerar prejuízo, vai gerar demissão, vai gerar uma série de situações que a priori não parecem ser melhores, né, do que não cumprir a lei. Quer dizer, é melhor que as pessoas se sejam expostas, né, à contaminação, né, ou à infecção pelo coronavírus, ou é melhor que eu evite isso e tenha que lidar com consequências, né, no caso de um negócio, como demitir ou não conseguir cumprir com as minhas obrigações, né, com os meus credores ou coisas do tipo. Então, o que eu tentei comentar são duas formas de lidar, né? uhum, Muitas vezes a lei, a tradição, né, aquilo que o que que o meu pai, o que que o meu avô, né, o que que os meus familiares, o que que essas pessoas fariam numa situação como essa, né? Ou o que que pessoas que eu admiro, o que que pessoas que têm uma postura, uma conduta admirável fariam, né? A gente tem muitos ícones que podem nos ajudar a olhar para isso, mas a consequência também é uma forma de lidar com isso, né? Às vezes aquilo que os meus antepassados, né, aquilo que a lei diz, não é a melhor forma de lidar com o dilema, né? Eu olhar para as consequências também me ajuda a tomar uma decisão que seja menos danosa, né? Menos uhum.
prejudicial para quem está envolvido. Então, tem várias formas, né? Duas delas são essas, né? A Uhum. do dever e a das consequências. E assim, eu acho que quando a gente olha para isso, para esse momento que a gente está vivendo, a gente se expõe a novos dilemas, né? Porque aí, obrigatoriamente, a gente olha para o outro, a gente olha para as pessoas que estão, não são mais eles, né? Vem para o próximo. Então, ao mesmo tempo que a gente está nesse espectro maior, a gente está precisando lidar com aquilo que está muito próximo da gente. A sensação que eu tenho é que a gente deu uma invertida muito boa. Eu vou usar esse termo, né? Vou julgar, porque é bom, porque está ajudando a gente a olhar sobre de novas formas, né, a dar respostas diferentes. A gente está precisando ser muito mais criativo. Eu acho que isso é fato, assim, para todo mundo. Mas esse lance do dilema, quando a gente olha para o referencial, né, dos nossos antepassados ou para a nossa cultura, para a lei, a gente tem mais dilemas para resolver. E isso mexe com alguma coisa que estava adormecida lá dentro, né? E para quem já estava tendo muitos diálogos internos, agora tem mais. Para quem não tinha, agora tem. Então é uma experiência nova, porque a gente mexe com questões que são muito básicas, de necessidades muito básicas, assim, a nível fisiológico. Enfim, mexe em toda essa estrutura, né? E Sim. conforme a gente mexe nessas estruturas, esses diálogos internos, eles ficam com um volume muito maior. E isso, dependendo da forma como a gente lida, pode gerar impactos negativos ou pode gerar impactos positivos. Eu puxo um pouquinho daquilo que você trouxe, né? Tem gente que lida com um pouco mais de agressão, porque às vezes essa estrutura está tão abalada e esses diálogos internos estão tão altos, né? São tão negativos e tão altos que a única coisa que as pessoas conseguem fazer diante dessa polarização é reagir. E aí, quando a gente reage, falta aí um elemento de conhecimento, né? A gente reage com base em um desconhecimento. Então, tem um cenário aí de caminhos difíceis, de problemas, conflitos, enfim, violência e tudo mais. Parece que as polarizações, elas não geram benefícios. A gente fica numa linha aí que parece que é tudo ruim, né? Uhum. Tem Então, uma versão, né, assim, os gregos trabalham muito isso e é uma maneira muito bonita, né, de trabalhar as díades, né, o que eles chamam de díades, que são os polos, né? Esses polos eles funcionam como complementares, né? Então o dia e a noite, né? A luz e a escuridão, coisas que estão na natureza e que acabam sendo formas para a gente construir a nossa própria linguagem, né? E raciocínio. A polarização como uma forma de agrupamento, né, de clusterização de opiniões, de pessoas que têm afinidades, né, ela acaba criando tribos que têm visões conflitantes, né, visões de mundo conflitantes, e aí volta para o primitivo, né, quer dizer, uhum, consegue só a fuga, né, ou a luta, né? O uhum, fight or fly, né? uhum, Nesses extremos, a polaridade é um desafio, mas trazendo um pouco essa ideia, dos antigos, a polaridade ela sustenta uma outra, né? É a ideia de que não é nenhum e nem o outro, são os dois, porque um existe em função do outro outro, e esse jogo é que vai criando as possibilidades, né? Essa gradação de caminhos, né? Claro que o extremo tende a ser negativo, né? Com muita frequência. No templo de Apolo, né? Tem aquela ideia de que
nada em excesso, né? Nem vícios e nem Uhum. virtudes, né? Então, esses extremos tendem a valorizar virtudes autodeclaradas, né? E do ponto de vista das conexões e das redes, é um espaço muito difícil para o diálogo. Mas aí esse distanciamento, né? Isso tudo pede um distanciamento, porque quando a gente entra no mecanismo, né, reativo, seja nas redes, ou seja nas relações, ou seja nos próprios diálogos internos, a gente tende muito fortemente a ficar preso a vieses cognitivos, né? A Uhum. interpretações que não necessariamente refletem aquilo que a gente está observando, né? Quando a gente tem que lidar com uma situação polarizada, né? Ou com uma situação onde a gente vai recorrer ao certo pela tradição ou ao certo por aquilo que as pessoas à minha volta ali acreditam ser o adequado, e na prática eu vejo que talvez o caminho seja diferente. Eu estou sendo bem genérico, mas a gente tem inúmeros exemplos, né, para pensar isso. Acho que os processos de ansiedade, por exemplo, que a gente acaba experienciando, né, quando tem diálogos enviesados, né, são um Uhum. exemplo disso, né, o quanto que essas vozes internas, né, que a gente tem não estão elas mesmas contaminadas, né, com aquilo que a gente se alimenta, né, com aquilo que a gente Uhum. traz para dentro, importa como recurso narrativo. Enfim, contribuindo aí É. para o que você trouxe. É, assim, eu acho que no geral elas estão. Eu acredito que a gente não foi educado, sabe, para voltar, para se distanciar e voltar mais forte, né? De ouvir esses diálogos e aí depois ter um momento seguinte de falar assim, ah, que legal. Então, ó, eu tenho isso, aquilo, que são as referências, né? Normalmente do passado, enfim, as tradições, vem tudo isso, junto com os fatos que se apresentam, a gente para nesse distanciamento. E isso impede né, o crescimento, a evolução, impede que a gente saia dessa polarização. E aí não tem o momento seguinte, que eu acho que é isso que a gente está esperando, né, em termos de comunidade e de indivíduo também, né? Qual que é o próximo passo? Todo mundo querendo saber, né? Peraí, o que que vem depois? Parece que está todo mundo com um véu assim nos olhos e a gente não consegue enxergar né, os caminhos que estão aí na nossa frente. Sim, E isso é muito por falta dessa nossa disponibilidade, dessa nossa flexibilidade, e também de não estarmos abastecidos o suficiente daquilo que é necessário, né? Então, acho que esses três elementos que faltam para que a gente seja capaz de dar o próximo passo e desenhar novos caminhos, né? Se desprender um pouco, usar esses dilemas como fatores assim muito positivos para a gente crescer, se desenvolver individualmente e coletivamente. exatamente isso. Tem uma ideia antiga também, né, de que a nossa maneira, né, de lidar com as sensações, né, com aquilo que a gente entra em contato virtual ou presencial, né, nessas nossas relações, elas refletem o lugar onde a gente está, né, a cidade onde a gente está, as relações onde a gente está. E, e a gente usa como base, né, isso que está lá fora e acaba influenciando dentro, né? Como se a cidade fosse reflexo, ou o espaço coletivo, né, fosse reflexo de cada um de nós, e internamente a gente reflete, né, essa comunidade, esse Uhum, espaço compartilhado. E às vezes a gente esquece que hoje, né, século XXI, com todos os problemas, com a pandemia, a desigualdade, né, que é gritante, todas essas heranças, né, históricas, né, essas dívidas históricas que nós, como sociedade, trazemos, né, e a maneira como isso estrutura a nossa sociedade, apesar de tudo isso, o século XXI, né, e o século XX, com todas as desgraças, representa, do ponto de vista material, né, científico, econômico, a era mais próspera, né, da humanidade. Quer dizer,
A gente tem vacinas, a gente tem tecnologia de comunicação, a gente tem produção de alimentos, a gente tem inúmeros ativos, né? Por outro lado, a gente se acostuma com todos esses confortos, né? A gente Uhum. tem energia elétrica, a gente tem refrigerador, a gente tem ar-condicionado, ventilador, internet, e a gente olha para um problema como o da pandemia, que é grave, que é gravíssimo, e se esquece, né, de tudo aquilo que a gente tem como recurso herdado, né? Ou como a maneira Uhum. como a sociedade, as gerações anteriores se organizaram para produzir isso. E isso é esperado, né? A gente olha para o negativo imediato com um peso infinitamente maior, então a gente acaba dando muito valor, né, internamente nos diálogos, por aquele probleminha pequenininho, né, aquela coisinha, aquele pequeno Uhum. arranhão, né, que a gente sofreu no dia ou que a gente, numa determinada situação, nos marcou, e tudo aquilo que é motivo de gratidão, né, motivo de apreço, a gente deixa de lado, né? Então, muitas vezes a gente se percebe, né, focado exclusivamente num polo, né, ou naquilo que precisa ser, em tese, corrigido. E essa angústia, né, essa ansiedade, essa necessidade de resolver esse ponto acaba nos desconectando de nós mesmos, né? Acho que é Uhum. um ponto aí para a gente pensar, né? Como que a gente valoriza o negativo, né? Isso nos É. conflitos, né? Que você trabalha bastante, é um ponto importante, né? Porque aquela feridinha ali acaba sendo um motivo para jogar todo o restante no lixo, né? No... É, isso. E é super legal você trazer isso. Eu acho que até uma dica para vocês, pessoal, para avaliarem, né? O quanto estão olhando demais para aquilo que é negativo no dia a dia de vocês. E para a gente também, né, Ibrahim? Sim, com Mas, enfim, certeza. a gente já está, apesar da gente já estar com o nosso olhar muito treinado, porque a gente trabalha com isso, a gente também cai nessas armadilhas, porque Muito. isso é uma herança, né? A gente vem aí de uma história de defesa, de proteção, que é de todos. Então, ainda assim, né, ainda treinados com esse olhar, a gente também cai nessas armadilhas. Então, eu acho que é uma super dica para vocês observarem aí no dia a dia de vocês o quanto vocês estão presos a esses dilemas e a essas polarizações por conta de um aspecto negativo. E é super interessante porque eu recebi assim alguns clientes trouxeram para mim essa questão e eu vivi isso. No começo da pandemia, assim, eu tô em outro país e aqui a gente, assim, a gente foi obrigado a dar uma resposta totalmente diferente. Então, esse lance que você falou, né, do externo, quanto que interfere, e o contrário também. Aqui a gente precisou fazer um isolamento absoluto desde, sei lá, 6 de março, eu acho. 6 de março eu já comecei a ficar em casa e meu marido a partir do dia 16. E foi um isolamento absoluto. Gente, no começo, e assim, até agora, eu não vou ser hipócrita de dizer o contrário. Eu estava tão feliz, eu me sinto tão bem, assim, porque eu falei, caramba, é uma oportunidade muito boa. Assim, para mim, que acabei de chegar num país diferente, o meu marido ficava fora há muito tempo, eu me sentia muito sozinha. Então, assim, para mim foi tão bom, e tão mágico, sabe? Eu falei, caramba, tá sendo muito legal esse negócio. E eu comecei a me sentir muito culpada por isso. E aí, compartilhando com as outras pessoas, eu comecei a perceber que outras pessoas estavam nesse mesmo dilema, do tipo assim, nossa, tá muito bom porque eu estou conseguindo ver o meu filho. Tem um rapaz que ele tinha acabado de ganhar neném, e aí ele começou a acompanhar tudo, ele deu a primeira papinha, ele viu tudo trabalhando de casa, e aí ele falava assim, mas eu não posso comemorar, porque tem um monte de gente. Então a gente vive, né, essa polarização e não consegue ser grato. E isso vai minando as nossas estruturas, que foram aquelas que a gente falou no começo e impossibilita a gente
olhar para novos caminhos, construir novas possibilidades, né? Se desvencilhar desses dilemas, mas não abandonando, trazendo aquilo que eles nos oferecem em termos de recurso para construir caminhos prósperos, caminhos produtivos, enfim, para a gente, para toda a nossa comunidade, né? Então é super válido, assim, observem, depois contem para gente nos comentários aqui que a gente quer saber, né? Com certeza, com certeza. Algumas pessoas são mais sensíveis, né, a essa conexão automática, né, essa empatia biológica, né, que a gente tem quando vê alguém numa situação de vulnerabilidade, numa situação de sofrimento. Isso também tem a ver com a forma como a gente se relaciona, né? Uhum, Às vezes é mais fácil negar, ficar longe daquilo que nos afeta, né? E nessa situação, né, na pandemia, nesse momento difícil, né, pelo menos aqui no Brasil ou numa cidade como São Paulo, a gente vê o volume, né, a quantidade de pessoas que perderam seus empregos, que não conseguiram, né, continuar fazendo os seus trabalhos. Poucas pessoas, né, pensando no volume de pessoas que sim. estão economicamente ativas, né, tiveram esse privilégio de fazer, né, de trabalhar de casa, de trabalhar Uhum, no conforto, né, de seus lares. Por outro lado, é um momento excepcional, não que antes a gente tivesse menos problemas, né? A falta de acesso, né, à educação, à saúde, já era um problema, e agora para muitas populações isso, pela falta, né, de estrutura, ou pela condição de moradia, ou falta de internet, dificulta ainda mais. E aí aparece um dilema, né, como você trouxe. Quer dizer, uhum, para eu me proteger, para eu garantir o meu bem-estar, é melhor que eu fique recluso, mas ou siga, né, a recomendação, né, de ficar em quarentena. Mas e essas outras pessoas, né, que não têm escolha, né? uhum, Como é que eu lido com isso, né? Como que eu posso contribuir com o bem-estar dessas outras pessoas, né? É uma forma difícil, né, de lidar quando a gente nega, né? Não, não existe, está tudo certo. E é uma falta de consciência mesmo, né? Quando a gente não reconhece, né? Por outro lado, a gente não tem condição de trazer, né? Nós já temos os nossos diálogos internos, né? Como é que a gente lida com os desafios dos outros? Eu acho que esse é um ponto que, do ponto de vista, né, de como a gente internaliza esse sofrimento do outro, para a gente se perceber, né, o quanto que isso nos afeta e o quanto que a gente pode agir, né? A uhum, ética não é o discurso, né? A ética é a ação, uhum, né? uhum. E acho que é um ponto pensando em construir novas estruturas, né? Como que a gente pode minimizar, né, as consequências negativas daquilo que foram escolhas pregressas ou escolhas nossas mesmas, né? Isso, e que são nossa responsabilidade também, né? Porque, afinal de contas, a gente faz parte dessa rede, a gente está tecendo ela como com todo mundo. Então, por mais que a gente não se sinta responsável, existe sim uma responsabilidade. E aí eu acho que um ponto legal, assim, um exercício bacana de fazer é pensar em que medida que esse sofrimento te mobiliza para ajudar. E aí, o que é que você pode fazer? Que tipo de recursos você tem que você pode oferecer, né? Eu acho que nesse sentido, a mediação, assim, essa ideia de construir diálogos tem contribuído muito. Eu vejo do lado de cá, eu vejo isso acontecendo muito no Brasil e isso acontecendo muito aqui também. É super legal, assim, no começo da pandemia, vários grupos aqui se estruturaram para oferecer escuta, para oferecer comida, para oferecer educação continuada, porque as escolas pararam, e é super interessante esse movimento do coletivo, porque aí o indivíduo mostra que o indivíduo ele tem muito mais potência, né, quando ele está
organizado e sintonizado com esse coletivo. Então Perfeito, perfeito. é bem legal. Muitos exemplos positivos, né? Muitas organizações sociais, né? Organizações religiosas que já têm como vocação, né? Essa missão, essa causa de promover inclusão, né? Inclusão de todas as formas, né? E os diálogos internos, né? Nesse exercício consciente de empatia, né? De compaixão, ele também pode ser um exercício, né? Como é que se eu, na pele, né, nas circunstâncias daquele outro que eu posso ajudar, que eu posso contribuir com aquele recurso que eu tenho, seja com atenção, né? Seja com Uhum, alimentação, seja com qualquer coisa, né? Que seja possível compartilhar, esse movimento de se colocar, né, no lugar do outro é um movimento que nos conecta, como você trouxe, né, com essa rede, né, de pessoas e de formas de vida, né, porque não são só humanos, né, acho que a gente tem diferentes, muitas formas de vida que esse exercício, onde esse exercício de empatia aparece muito claramente, né, acho que na pandemia os pets, né, os animais de estimação são uma companhia para muita gente, né? uhum, Quer dizer, são formas de e cada um na sua medida, nas suas possibilidades, pensar, né? O quanto que a gente pode fazer diferente, né? uhum, Daquilo que a gente viu ser feito, ou daquilo que a gente, né, imagina que possa se transformar, né? Acho que toda crise é um momento de transformação e nesse esforço coletivo de pensar novas possibilidades, né, de pensar novos caminhos, a menor ação ela tem um efeito gigantesco, né? Só para dar um exemplo material concreto, né, no oposto, né, no contraste, uma das versões, né, que a gente ouve aí, que se não sei se é verdade, mas de que talvez essa forma, né, do coronavírus, essa mutação do coronavírus tenha sido passada para o ser humano pela maneira, né, que se lidou, que se manejou, que se uhum, cozinhou um determinado animal, não sei se morcego, alguma coisa assim, né? Uma das versões, né? Quer uhum, dizer, uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas, não sei exatamente as circunstâncias, mas lidando com essa hipótese, né? Uma pessoa se alimentando, né, de um animal ou tomando medidas higiênicas mais ou menos precárias, né, uhum, causou um impacto para a humanidade toda, né? Quer dizer, uhum, todos os continentes foram afetados por aquele contato, né, com a natureza, com um animal, né? Então essa reverência, né, essa reverência ao outro, ao ser humano, parece algo piegas e tal, mas não é algo necessário, né? Sem ela a gente não consegue se respeitar, né? Porque o outro é uma forma de vida, né, que equivale à nossa, né? Então essa ideia de interdependência, essa necessidade de interconexão que precisa ser reconhecida facilita muito a encontrar sentido diante dos dilemas e dos desafios nos diálogos internos, né? uhum, Eu não estou sozinho, né? Eu não estou só com os que eu conheço. Eu estou numa rede que se interconecta entre pessoas, entre outras formas de vida, entre diferentes ideias. Essa ideia, conforme a gente vai ampliando isso, fica menos angustiante, né, lidar com uhum. situações que normalmente o são. Sim, feito. Pensar sobre isso, eu acho que já é um bom caminho para construir essas novas estruturas, né? E deixar aquela ideia bem clara de que está nas nossas mãos. A gente é capaz de fazer isso a cada momento, porque todas as atitudes e todas as escolhas geram esses efeitos, né, na humanidade. E muitas vezes a gente se convence ou a gente acredita no contrário, mas está aí a prova de que geram efeitos, e na maioria das vezes
não é negativo, gente. Porque Verdade. estamos num momento da humanidade, como o Ibrahim falou, né, muito próspero, a gente tem muito conhecimento, a gente tem uma série de tecnologias, então, muitas coisas, né, muitas conquistas. Eu acho que isso é um valor que a gente precisa trazer à tona e se beneficiar, né, fazer uso dele para esses próximos passos aí. Com certeza. E possibilitar, né, na medida do possível, o acesso, né, de quem ainda não consegue usufruir do conhecimento, Uhum. né, desses recursos. O papel, né, das organizações sociais, nesse sentido, tem essa missão, né? Claro que as políticas públicas também são a forma de capilarizar esse efeito, né? Mas dentro daquilo que a gente pode, né, que está no nosso âmbito de atuação, né? Não diria nem controle, né? Porque controle é um É espaço de outra esfera. ansiedade, né? É um É, espaço de ansiedade, né? Essa necessidade de controlar, mas no sentido de o como que a gente pode influir para conectar, né? Nesse momento, a maior dificuldade, a dificuldade de conexão, né? Muitos de nós conseguem se conectar com pessoas, com espaços virtuais que nos ajudam a superar, né, esse desafio que é o que a gente está vivendo e outros, né? sim. Seja com a ajuda de profissionais, seja com a ajuda de terapeutas, né, com pessoas, inclusive, que vão falar hoje nesse evento, né, ou já falaram. Isso Uhum. tudo representa uma riqueza, né, de conexões. Mas muita gente, apesar de toda essa abundância, né, de conhecimento, de informação, precisa, né, do básico, precisa desses espaços de troca, né? Então, o que a gente puder, às vezes um celular, um computador, alguma coisa que você tem aí, né, ou alguma forma para conectar essas pessoas pode ajudar muito, né? É, nós somos a ponte, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Então, quais são os recursos que a gente traz para o mundo, para a nossa vida, que podem ser compartilhados e materializar essas pontes para causar bons efeitos e bons resultados na vida daqueles que estão à nossa volta, né? Que se conectam com a gente de alguma forma. Então, sejamos essas pontes, porque aí essas novas estruturas serão consequências Perfeito, dessa ação, perfeito. né? Perfeito. Tem Legal. um pensador sobre redes que eu gosto muito, que ele diz algo como a gente não precisa de uma revolução ou de alguma coisa. A rede já é a revolução, né? Porque conforme a gente se conecta, né? E isso está no conhecimento primitivo, né? Ubuntu, por exemplo, né? É nessa Sim. conexão que a gente se faz, né? Que a gente existe. Então, o diálogo interno atormentado, né, o diálogo interno angustiado, pode ser aos poucos, né, ou amenizado na medida que a gente se conecta, na medida que a gente consegue estabelecer escuta, que a gente consegue estabelecer convivência, né? A gente distribui essa carga, né? E o dilema ético pede essa abertura, né? Pede essa Uhum. expansão, né? A gente precisa trocar ideia com as pessoas porque a resposta normalmente está nessa inteligência coletiva de conexões que podem ser sempre fortalecidas, né? Então, pensando em novas estruturas, a rede, né? A rede é uma maneira de promover e de viabilizar essa inclusão e a superação, né, de desafios cada vez mais difíceis, né, e Uhum. complexos. E complexos. É. Ah, isso aí. Eu acho que a gente não tem mais tempo, né? Ah, Mas sim, já acho poderíamos que continuar aqui, ó, batendo esse papo por muito mais tempo. com certeza. Acho que pensando numa mensagem final, né, por menor que seja as nossas ações, a direção que a gente coloca, né, essa nossa energia já representa
muito, né, diante daquilo que a gente espera para nós, para as pessoas que estão à nossa volta e para aqueles que estão nos polos, né? Aquelas pessoas que ainda podem se beneficiar, né, da escuta, do diálogo. É, e outro ponto assim que eu gostaria de deixar também para as pessoas, caso toque algum coração, é que quanto mais cuidado nós estamos, melhor a gente pode oferecer para o outro, né? Melhor a qualidade daquilo que a gente oferece para o outro. Então, se você ainda não se sente pronto para ser essa ponte, se cuida, né? Cuida das suas necessidades, cuida do seu diálogo, faça esse exercício que o Ibrahim falou, né? De tentar ressignificar esse pensamento, identifica esse pensamento negativo, tenta ressignificar isso, observa, né? Como a gente trouxe esses pontos de polarização, o quanto você está ficando isolado quando na verdade é necessário, é útil e produtivo dar um próximo passo. Mas a gente só pode fazer isso quando a gente está bem abastecido daquilo que a gente precisa e daquilo que somos. E se você fizer isso, você já vai estar sendo uma ponte para essas novas estruturas e para esse novo mundo, né, que está se construindo aí a partir desse momento que é agora. Vocês estão aqui com a gente, né? Perfeito. Obrigado, Juliana, pela conversa. Obrigado a todos que Muito. puderam assistir, né, os organizadores desse evento. Esperamos poder contribuir cada vez mais, né, com reflexões, com ações, com projetos que possam nos colocar mais próximo desses nossos ideais, daquilo que nos motiva. Muito obrigado. Isso. Muito obrigada, Ibrahim. Agradeço também, adorei bater esse papo com você. Agradecer a Bia, a Renata, todos os organizadores desse evento, porque criaram essa oportunidade, né? Acho que foi uma super ponte que construímos aqui hoje. E agradecer a todas as pessoas, assim, eu estou super à disposição, quem quiser conversar, bater papo, a gente está aí, né, Ibrahim, para trocar Com mais certeza. ideias e ajudar a todo mundo que precisar passar por esse processo aí de construção, interna e Perfeito. externa também, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, bom evento! Bom evento. Tchau, tchau.